Quero conversar um pouquinho agora sobre o direito constitucional. Quero conversar sobre a Constituição da República Federativa do Brasil. Estou tomando aqui o livro do professor Silvio Mota, curso de Direito Constitucional, como uma representação da nossa Carta Magna, a Constituição da República Federativa do Brasil. Por que eu estou me referindo a ela? Pois é a Constituição da República Federativa do Brasil que traz toda a concepção organizatória do Estado, ela traz a organização do Estado e ela traz os direitos e as garantias fundamentais, ela traz as garantias individuais, ela traz os direitos sociais, traz os direitos de nacionalidade e ela fala sobre os direitos políticos, fala sobre os direitos eleitorais e, muito importante, ela traz as competências e atribuições dos agentes políticos. É importante a gente observar que todo o momento em que se abre o processo eleitoral, nós devemos ter como primeiro ato de obrigação cidadã acionar a nossa Constituição, pegar a nossa Constituição da República e observar qual é a competência do cargo do agente político, porque não saber sobre isso implica um prejuízo, um estrago econômico absurdo, principalmente para nós mais pobres, no que se trata da nossa sobrevivência. Vamos lá, vou pegar o caso do cargo de presidente da República. A nossa Constituição traz que as três grandes atribuições do presidente da República são as seguintes. O presidente da República é chefe de governo. Vamos falar sobre essa primeira atribuição. Nós sabemos bem que nas relações sociais de mercado há constantes interações entre famílias, empresas e governo do Estado. E no Brasil, o governo do Estado Federal é o maior agente econômico. Então, cabe ao presidente da República a condução do maior agente econômico da economia nacional. O que implica dizer, o que acarreta afirmar que se o presidente da República conduz o governo do Estado Federal, que é o maior agente econômico da economia nacional, é o presidente da República quem dá a determinação sobre os destinos da economia brasileira. Por quê? Porque as funções do governo do Estado são: a União Federal faz a política monetária através do Banco Central. A União Federal faz os maiores investimentos públicos, é quem tem mais capacidade orçamentária e financeira para desenvolver os grandes investimentos e principais investimentos públicos que formam infraestrutura, que renovam a infraestrutura, que é o contexto em que acontece o desenvolvimento industrial, que é o que impacta positivamente o desenvolvimento econômico. Então a gente observa que o governo do Estado, ele também presta serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano. E é a União Federal que tem a maior capacidade orçamentária financeira e quem cumpre o grosso dos serviços públicos federais, ao menos na sua concepção, pois sabemos bem que aos municípios cada vez mais há uma sobrecarga de responsabilidades práticas na prestação de serviços públicos, principalmente saúde e educação. Mas vemos que os principais gastos orçamentários financeiros em prestação de serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano é a União Federal quem faz, é ela quem tem o maior orçamento. Então verificamos que, pelo fato de desempenhar as principais atribuições que causam maior impacto na economia nacional, o governo do Estado Federal brasileiro é o maior agente econômico da economia nacional e cabe ao presidente da República conduzir o governo do Estado Federal brasileiro. E como se trata de função essencialmente econômica, o presidente da República deve ter conhecimentos sólidos sobre economia. Isto é muito grave, pois
as diretrizes de condução, as determinações e diretrizes de condução da política econômica são dadas pelo presidente da República. O ministro da Economia é um subordinado do presidente da República. O ministro da Economia, ele orienta a condução da política econômica a partir da determinação de diretriz do presidente da República, pois a Constituição da República traz que presidente da República é chefe de governo. Vamos para a segunda função essencial. A segunda função essencial do presidente da República é ser chefe de serviços públicos federais. Afinal, é o governo do Estado Federal que faz os maiores gastos em termos de prestação de serviços públicos essenciais ao desenvolvimento humano. O presidente da República deve ter conhecimentos sólidos sobre orçamento público, sobre finanças públicas, pois é o presidente da República quem verificará no orçamento da União espaços para financiar as principais políticas públicas que darão forma ao seu programa de governo. Terceira função essencial e é a principal. Presidente da República é chefe de Estado. E por que eu falei que é a principal? Falei a principal porque nós vivemos envoltos de um grande contexto e cenário globalizatório. Nós estamos inseridos no mundo globalizado. Então, as fronteiras passam a ser o que sempre foram, ficções, só que nós compreendíamos de outra maneira. Hoje a gente percebe que as fronteiras são ficções. Então, a gente tem hoje um mundo totalmente conectado por informações, conectado por determinados interesses econômicos. Então, a gente tem o espaço sendo conformado por um mercado internacional. E é o presidente da República o representante internacional dos seus agentes econômicos, quais seriam das empresas brasileiras e também do governo do Estado brasileiro. O presidente da República, ele participa de acordos internacionais que propiciarão aberturas de mercado para empresas brasileiras. Então, o presidente da República deve ser dotado de conhecimentos sólidos sobre relações internacionais, sobre política externa e principalmente sobre economia internacional. O presidente da República dá a determinação da política externa. Então, a gente observa que essas três funções são funções essencialmente econômicas. Não quero dizer que o presidente da República deve ser um economista. Não. Estou dizendo que o presidente da República deve ser dotado de conhecimento sobre a economia brasileira, sobre economia do setor público e sobre economia internacional, relações internacionais e política externa, sobre a história da política externa brasileira. Muito importante a gente atentar para isso, porque está dentro desse contexto de informações que a gente está trazendo sobre a alfabetização e o mundo do trabalho. Então, a gente observa que, por sermos precários em termos de alfabetização, a gente não tem as orientações adequadas para nos conduzirmos em momentos eleitorais. Pensou em eleições? Abriu a Constituição da República. É isso.